Como Bolsonaro recuperou moto e pistola roubadas em assalto do Rio? Bandido que devolveu pertences do então deputado federal era chefe do tráfico em Acari e foi encontrado morto do Bacera em março de 1996. Entenda. Jair Bolsonaro deixara o prédio onde morava na Tijuca, zona norte do Rio, por volta das 8 horas daquela terça-feira, 4 de julho de 1995, a bordo de sua motocicleta Honda Harara 350. Minutos antes, tarde, em um sinal fechado da rua Torres, o homem em Vila Isabel, o então deputado federal, foi rendido por dois ladrões armados que levaram não apenas o seu veículo, como também a pistola Glock 380 que estava sob a jaqueta do condutor. Imaginei que fosse me dar um tiro e fugir, disse ele ao Globo. Mesmo amado, me senti indefeso, desabafou o parlamentar de 40 anos ao Jornal do Brasil. Refeito do susto, Bolsonaro foi até a 20 DP Guarujá, Guajaú, desculpa, vou falar de novo. Refeito do susto, Bolsonaro foi até a 20 DP Grajaú para registrar a ocorrência. Saiu de lá com dois grupos de policiais rumo à favela do Jacarezinho, para onde ele supôs que os bandidos teriam ido. Mais tarde, juntariam-se a equipe de 10 homens precedidos pela Secretaria de Segurança Pública, somando um total de 50 agentes de diferentes delegacias designados para a operação. Na época, o secretário de Segurança do Rio era o general alagoano Newton Cerqueira, que em 1971 chefiava o Centro de Operações de Defesa Interna, do ICOD, órgão de repressão da ditadura, em Salvador da Bahia. Em 1990, Bolsonaro fizera campanha para o veterano do Exército, presidiu o Clube Militar do Rio no início de 1995. Cerqueira dividira com o capitão que se tornaria o presidente da República os corredores da Câmara dos Deputados após se eleger em 1994. O histórico de caserna da ditadura e o trabalho político na democracia os aproximara. Os policiais enviados por Cerqueira foram coordenados pela delegada plantonista Marta Rocha, hoje deputada estadual pelo PDT, mas incursão foi mal sucedida. Os agentes vasculharam várias oficinas suspeitas de serem pontos de desmanche, mas voltaram à delegacia de mãos vazias. Não seria a polícia a devolver os bens do deputado, mas sim um poderoso chefe do tráfico de drogas. 3 dias após o assalto, o tenente-coronel Alves, comandante da 9 Batalhão da PM, Rocha Miranda, acompanhado de 3 policiais dos serviços reservados da Polícia Militar, chamaram o P2, todos à paisana. Recuperaram a motocicleta Sarara 350 de Bolsonaro na Praça Roberto Carlos, perto da favela de Acari, na zona norte do Rio. A arma roubada estava dentro do bagageiro, com a pente de balas carregado, mas o veículo não tinha mais os espelhos retrovisores e os 2 pneus originais da moto comprada em 1994 haviam sido trocados por outros mais velhos carecas. No dia seguinte, os jornais relataram versões distintas sobre como os bens do parlamentar haviam sido resgatados. Houve até descrições dizendo que fora necessário um intenso tiroteio. A verdade, porém, foi a público 23 anos depois, numa reportagem da revista Época, em agosto de 2018, quando Bolsonaro já estava envolvido na campanha que terminaria com a sua eleição para o Planalto. Em julho de 2018, o então candidato relembrou o episódio de 1995 em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, destacando que o chefe do tráfico da favela de Acari, onde sua moto fora recuperada, apareceu morto um tempo depois, rápido. Logo em seguida, o próprio político deixou claro: não matei ninguém, não fui atrás de ninguém, mas aconteceu. 3 semanas após o programa Época publicou em seu site a reportagem intitulada Homem que negociou devolução de moto e arma roubada de Bolsonaro em 1995 conta detalhes inéditos. A matéria se baseava
numa entrevista recente com o líder comunitário Vanderlei Cunha, conhecido como Delei de Acari. Foi ele que mediou com o tráfico local o retorno da moto e da pistola. Segundo Delei, em julho de 1925, o bandido Jorge Luiz dos Santos, chefe do comércio de droga de Acari, assistiu na TV a uma reportagem sobre o assalto sofrido pelo militar reformado. Logo, ele se deu conta de que a moto e a arma descrita na televisão eram as mesmas que haviam sido oferecidas por um devedor. O cara que roubou a moto devia algo ao Jorge Luiz, contou Cunha. O traficante já tinha aceitado a oferta em troca do perdão de R$5.000 em dívidas quando procurou saber se a presença dos pertences do deputado representava risco de invasão militar na comunidade. O Jorge ficou temeroso de que, se descobrisse que a moto estava lá, o exército fosse lá buscar, contou Delei à revista. Em agosto de 2018, resolveu comprar a moto e a arma do ladrão e devolveu tudo para Bolsonaro. Ficou com medo de um deputado vir na favela com uma tropa. O líder comunitário conhecer o bandido local quando, em 1972, o então governador Leonel Brizola decidira enviar um helicóptero para sobrevoar a favela, com o objetivo de traçar a cartografia da comunidade. Pediram para eu avisar o chefe do morro que o helicóptero ia voar abaixo, disse. Na época, um dos bandidos mais procurados do Rio, Santos, entrou em contato com Delei, que por sua vez ligou para o comandante da 9 BPM, com quem ele se reunia mensalmente no café da manhã comunitário. Deu tudo certo, a devolução ocorreu sem violência, mas quando leu as matérias descrevendo trocas de tiros, o traficante procurou o líder comunitário outra vez. Queria que Delei fosse atrás de Bolsonaro para contar a versão verdadeira. Santos fazia questão de que o então deputado soubesse que a devolução dos bens roubados partiu da iniciativa dele, um bandido. Cunha telefonou para o gabinete da vereadora Rogéria Nantes, à época mulher de Bolsonaro, e foi orientado por uma assessora a ligar às sextas-feiras quando Bolsonaro aparecia por lá. Deu certo. Falei que o rapaz que tinha comprado a moto para ele estava preocupado com o que havia saído no jornal e que gostaria que o deputado ficasse sabendo a história verdadeira, afirmou Delei. Segundo ele, Bolsonaro comentou algo como: bem que achei a versão do coronel meio fantasiosa mesmo. Em seguida, contou o líder comunitário. O deputado disse que eu podia falar ao rapaz. Ele chamou o Jorge Luiz de rapaz, que estava tudo bem, que acreditava na nossa versão, e perguntou se na próxima campanha eleitoral ele podia passar lá. Prosseguiu. O parlamentar, segundo Cunha, mandou agradecer ao traficante. Nunca viu o deputado pessoalmente, disse Delei, mas ele sabe que foi tudo combinado. Eram tempos de muita violência no Rio, muito mais do que hoje. Segundo estatísticas, para se ter ideia, em 1935 houve 8.438 homicídios do estado. Em 2021 foram 3.245. Sequestros faziam parte da rotina da capital fluminense. Desde quando assumira a Secretaria de Segurança em maio daquele ano, no início da gestão do governador Marcelo Alencar, o general Cerqueira vinha aumentando a sequência das operações policiais nas favelas da zona norte do Rio para capturar chefes do tráfico. Como consequência, os bandos de criminosos travavam guerras com a polícia e entre si. Por ser um dos cabeças do tráfico do Rio, Jorge dos Santos via sendo caçado pela Secretaria de Segurança até que no dia 4 de março de 1996, o bandido foi preso no condomínio de casa em Salvador, na Bahia, transferido de avião para o Rio. O chefe do crime em Acari amanheceu morto logo no dia seguinte. Seu corpo foi encontrado por volta das 5h40 com o pescoço enforcado por uma camisa presa à grande saída de ventilação e os pés suspensos a 12 centímetros do piso da Serra de 5 da Divisão de Recursos Especiais da Polícia Civil da Barra da Tijuca. Os policiais disseram ter encontrado ainda uma linha de nylon com o nó Laís de guia, o mesmo usado na forca. Segundo eles, o bandido deve ter feito o nó na linha de nylon antes de se enforcar, como se estivesse praticando para não errar.
A polícia ventilou que Santos se vira como fuzileiro naval na Marinha e que, por isso, conhecia o nó. Peritos confirmaram que se tratava de suicídio. Santos integrava uma geração de bandidos que usava assistencialismo para obter para obter a confiança da comunidade onde atuavam, algo típico dos anos de 1990. Em a cadeia ele desfrutava a reputação de benfeitor por distribuir botijões de gás e cestas básicas a quem não tinha dinheiro. Também era famoso pelos 30 filhos que teve com mais de 20 mulheres. Antes de morrer aos 32 anos, vivia com Márcia Figues Vieira, de 18, que estava com o traficante desde os 12. O casal tinha um filho. Márcia disse à polícia que seu marido já havia tentado suicídio antes. De acordo com ela, o bandido não suportava a ideia de ficar preso. Por outro lado, a viúva contou a jornalistas que policiais costumavam extorquir a família. Segundo ela, na última vez que Santos fora preso, pagou 500 mil reais em troca de sua liberdade. Além disso, Márcia garantiu que Jorge dos Santos jamais estivera nas Forças Armadas. Ele nunca foi fuzileiro ou serviu ao exército, como fez aquele nó da forca. No velório do bandido, faixas de luto foram pendurados, havia decorações com mais de 2.500 balões de hélio e 10 bombas brancas foram soltas. O comércio em Acari baixou as portas de 16 ônibus foram fretados para levar moradores ao cemitério de Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste, onde 3.500 pessoas acompanharam o sepultamento. Um idoso gritou: um homem com filhos e dinheiro não ia se matar numa delegacia. Todo mundo aqui sabe que foram os policiais que o mataram. Num primeiro momento, o governador Marcelo Alencar chegou a divulgar uma nota chamando o enforcamento de suposto suicídio. Ele terminou com uma apuração rigorosa a ser conduzido pelo secretário Nilton Sequeira. No inquérito aberto, a mulher de Santos e a mãe dela, Terezinha Maria Figues de Lacerda, foram ouvidos. A tese do suicídio se manteve. Um mês depois, ela e a mãe apareceram mortas a tiros às margens da rodovia Presidente Dutra. Segundo a polícia, informou, na época elas foram executadas por bandidos rivais de Jorge dos Santos.